Antes de começar, deixe seu like e se inscreva no meu canal do Telegram, onde conto sobre minha mudança para o Japão. Vamos começar com o anime. Tudo começa quando todos os moradores das favelas começam a apoiar Joe nas lutas que virão no novo ano, pois ele terá que enfrentar Rikishi. Mais tarde, Joe encontra um jornal com uma foto deles juntos, tirada logo após a luta da vitória. Enquanto isso, o próprio Rikishi treina duro sem tirar folga. Ele entende que Joe usou todos os meios possíveis para chegar ao seu nível e ter a chance de enfrentá-lo no ringue. Por causa disso, Rikishi passou a considerá-lo um adversário digno e agora não pretende se segurar. Para atingir a categoria peso galo e sua melhor forma, ele transformou a academia em sauna e começou a treinar com roupas pesadas. Ao saber, Joe também passou a treinar, pois quer enfrentar Rikishi logo. Apesar disso, Gunpei não fala nada sobre a luta que está por vir, tudo porque ele não quer que Joe lute com ele. Joe pode facilmente virar o melhor boxeador do peso galo, enquanto Rikishi pode ser o melhor no peso pena. Nesse caso, eles não terão que lutar entre si. Joe rejeita as palavras dele, dizendo que eles ainda precisam subir no ringue para colocar um ponto final na disputa deles, que começou durante a luta na colônia. Gunpei responde que Rikishi está um nível acima do lobo, e que agora Joe simplesmente o subestima. Yoko comenta a Rikishi que também está ansioso para enfrentar Joe. Ele ainda é novato no boxe, enquanto Rikishi levou anos para alcançar sua posição no peso pena. Ela não entende por que Rikishi está apostando tudo, arriscando sua posição e saúde, já que seus treinamentos exaustivos estão prejudicando seu corpo. Segundo Rikishi, ele prometeu na colônia que se encontrariam no ringue profissional. E além disso, ele se preocupa muito com o fato de Joe ter conseguido lutar com ele e terminar em empate. Depois dessa conversa, eles foram almoçar, mas Rikishi recusou a comida dele, pois precisava cuidar da sua dieta. Além disso, à noite, ele diz para Yoko que não vai mais morar na mansão do pai dela e em vez disso vai morar no ginásio deles. No ginásio, ele pede para ser trancado no porão. Assim, ele quer combater a sede e emagrecer mais rápido. Os treinos do Joe ficaram bem mais difíceis. Num treino, Joe pediu que Nishi pulasse em sua barriga para se preparar para os golpes dos Rikishi, mas notou que Nishi parecia mais pesado. Gunpei também percebe isso, e por isso, decide endurecer a dieta do Nishi. Gunpei voltou do escritório de contratos e descobriu que o ginásio onde treinam é espaçoso. Rikishi desafiou Joe para uma luta. Apesar de parecer tudo certo, Gunpei ainda vê a disputa entre Joe e Rikishi como brincadeira de criança. E se dependesse dele, ele teria recusado o pedido. Ao chegar ao ginásio, ele viu o esforço sobre-humano que Rikishi estava fazendo para subir no ringue com Joe. Segundo ele, Rikishi treina na sauna do ginásio e durante o dia come só algumas frutas. E vendo isso, Gunpei não pôde recusar o pedido de luta, mas como a data ainda não era conhecida, ele pediu para começar o quanto antes. À noite, Joe pensa em Rikishi e na escolha dele de emagrecer. Na verdade, depois da luta com Volkov, Joe mesmo planejava ganhar um pouco de peso para subir para a categoria dos pesos pena. Por isso, se perder peso acabar sendo a razão da derrota de Rikishi, Joe estará pronto para ganhar peso e marcar outra luta, desta vez em outra categoria de peso. Nishi também não dormiu. Por estar em uma dieta rigorosa e recebendo pouca comida, ele passou a comprar comida à noite na lanchonete de lamen próxima. Ele já faz isso há alguns dias, até que dessa vez foi pego pelo Joe. Isso o irritou muito, então ele deu um soco no estômago do Nishi e começou a repreendê-lo, chamando-o de fraco. Começou a primeira luta de Rikishi no peso leve deste ano. Apesar disso, o próprio Rikishi parecia péssimo e mal conseguia ficar de pé. Claro, Gunpei e Joe vieram assistir a essa luta. Segundo Gunpei, foi muito difícil encontrar um adversário decente para Rikishi. Todos temem os golpes dele, e mesmo mais magro, eles devem continuar tão perigosos quanto antes. Por isso, apenas o Filipino Léo aceitou enfrentar Rikishi. Pela aparência dele, dá pra ver que é um veterano do boxe, então ele também deve ter golpes fortes. Quando o Rikishi subiu no ringue, ficou sabendo-se que ele pesa cerca de 53 quilos. Ao tirar o roupão, todos viram que ele estava só pele e osso. A luta começou, e Léo imediatamente encurralou Rikishi nas cordas, começando a espancá-lo. Rikishi tentou atacar, mas durante todo o round deu apenas 2 golpes, e nenhum deles acertou. No segundo round, Rikishi conseguiu acertar Léo com um uppercut, mas no geral o domínio era de Léo. Gunpei percebeu que por algum motivo Rikishi só atacava com uppercuts. Eles são muito abertos, então é relativamente fácil desviar deles, por isso não está claro por que ele usa apenas esse golpe.
Os comentaristas da luta também notaram isso e disseram que devido à sua rápida perda de peso, a capacidade de pensar claramente pode ter sido prejudicada. No terceiro round, Rikishi acertou um uppercut na cabeça, mas ao tentar finalizar Léo, errou e foi jogado contra as cordas pelo adversário. Quando Léo percebeu que tinha entendido completamente Rikishi, ele partiu para o ataque e nesse momento levou alguns jabs fortes na cabeça. Naturalmente, Léo esperava os uppercuts, então não estava preparado para outra coisa. E aproveitando a vantagem, Rikishi o nocauteia. Joe afirma que essa estratégia não funcionará com ele. Mas o problema é que Joe só pode usar seu contra-ataque cruzado se o adversário atacar com golpes retos. Ou seja, se Rikishi usar uppercuts, Joe vai perder. Ao perceber sua situação, Joe já não acredita que pode vencê-lo. No entanto, logo ele teve um plano. Ele quis aprimorar sua guarda desprotegida. Apesar de Danpei ter descartado, Joe decidiu mostrar sua ideia na prática. Ele pede para Danpei acertá-lo com o uppercut mais forte enquanto assume uma defesa comum. Como esperado, essa postura não o protegeu e Joe pediu para ser atacado com uma sequência de uppercuts. Por mais estranho que pareça, Joe desviou de todos dessa vez. Ele se esquivava bem porque não mantinha a guarda, ficando totalmente desprotegido. Apesar das tentativas de Danpei, ele não conseguia acertar Joe, mostrando que a tática pode funcionar. Os uppercuts de Rikishi têm mais alcance que os de Danpei, então ele chama Nishi ao ringue. E agora os dois vão tentar acertar Joe juntos. Sim, juntos conseguiram, e se ele mantiver o treino, aprenderá a ver e desviar de todos os golpes. Por isso, passaram o dia seguinte até a noite treinando Joe juntos. O problema é que, focando só nos uppercuts, ele pode não reagir a outros golpes. Ainda assim, Joe prometeu manter a capacidade de distinguir e reagir aos golpes. Após alguns dias de treino, Danpei aplicou um golpe direto após os uppercuts, mas Joe reagiu com um contra-ataque cruzado. Isso significa que ele não deixou de ver outros golpes, e agora ele tem uma chance de vencer. No entanto, os repórteres decidiram verificar como estão os treinos de Rikishi. Ele continua treinando na sauna, mas agora colocaram um médico para garantir que Rikishi não exagere. Após o treino, Yoko sugeriu que ele fosse à praia, mas ele preferiu ficar trancado no carro, suando para perder peso. Mesmo assim, à noite Rikishi não resistiu e fugiu do porão trancado para beber água. Todas as torneiras do ginásio estavam fechadas. Yoka fez isso porque, segundo o médico, água fria faria mal ao Rikishi. Ela disse que ele foi muito bem e que um copo de água morna não afetaria sua perda de peso. Além disso, ela e o pai estão tentando adiar a luta, caso ele precise de mais tempo. Mesmo assim, Rikishi recusou a água e afirmou que graças às palavras de Yoka, não precisava mais ser trancado no porão, pois conseguiria se controlar. No último dia antes da luta, Joe aperfeiçoou sua nova técnica. No dia da luta, toda a favela o acompanhou e o motivou para a vitória. Após a pesagem, Joe deu uma breve entrevista, tempo em que Rikishi foi embora. Joe o procurou e, ao encontrá-lo, sugeriu apertarem as mãos, e Rikishi concordou. Antes da luta, Danpei fez uma massagem relaxante em Joe e percebeu que seus músculos estavam muito tensos, indicando que Joe sentia medo pela primeira vez. Enquanto isso, Rikishi permanecia muito calmo na pesagem. Além disso, ele parecia como se sempre tivesse tido esse físico. Segundo Danpei, se pelo menos um uppercut acertar o Joe, isso significará derrota, então Joe deve se concentrar em desviar. Assim que a luta começou, Joe assumiu sua postura desprotegida. A tática funcionou e ele desviou e contra-atacou com sucesso. Como Joe gastava energia desviando, seus golpes não eram fortes para causar knockdown ou dano sério. Apesar de favorito no primeiro round, Joe sabia que estava em desvantagem. Ele dificilmente desviaria de todos os uppercuts nos 8 rounds, e, se conseguisse, só venceria por decisão dos juízes. E uma vitória dessas Joe nem considera, então é preciso pensar em outra coisa. No segundo round, Rikishi atacou Joe com uppercuts, mas, como esperado, não acertou nenhum. Joe notou que Rikishi agia como se não estivesse em si, e já estava ofegante no segundo round. Por isso, Joe quis partir para o ataque. Era exatamente isso que Rikishi esperava, então, assim que Joe se aproximou, ele usou o uppercut novamente. Embora Rikishi tenha errado de novo, seu punho passou tão perto que conseguiu cortar a têmpora de Joe. Em seguida, Joe acertou um golpe lateral, mas o gongo encerrou o round. Danpei aconselha a tentar atacar com mais insistência. Para o uppercut é preciso muito espaço, então se Joe pressionar será difícil para Rikishi contra-atacar.
Essa é uma tática arriscada, mas no momento não há outras opções. No terceiro round, Joe aguardou o momento certo e atacou Rikishi com força, que mal conseguia reagir. No fim, Rikishi foi jogado nas cordas, mas era parte de seu plano. Rikishi entrou no ritmo e começou a bater em Joe. Trocaram golpes, até que Rikishi recuou e aplicou um uppercut. Ele errou de novo, mas o golpe quase acertou. Quando se abriu, Joe tentou acertá-lo de novo, mas Rikishi previu e jogou Joe na lona, na primeira vez e depois na segunda também. Tudo isso fez com que, ao fim do quarto round, Rikishi acertasse mais um uppercut em Joe, derrubando-o novamente. Todos pensavam que a luta tinha terminado, mas Joe se levantou. Rikishi ia finalizá-lo, mas o gongo salvou Joe. No intervalo, Dunphy percebeu que não venceriam, mas, prevendo a reação de Joe, sugeriu que ele mudasse a tática. Agora ele terá que se defender e atacar como um boxeador comum, com toda a força. Logo no início do quinto round, Rikishi avançou, mas Joe se defendeu e contra-atacou com jabs. Rikishi não esperava, mas logo acertou outro uppercut em Joe. Isso deveria tê-lo nocauteado, mas a defesa bem feita salva Joe. De algum modo, ele resistiu até o fim do round e a luta começou a cansar Rikishi. Sem desistir no sexto round, Joe lutou até o fim, ganhando ritmo, conseguiu derrubá-lo. Rikishi se levantou, mas logo ficou indefeso. Dunphy entendeu que ele queria preparar um triple cross counter e se acertasse esse golpe seria fatal. Nesse momento, o próprio Joe começou a sentir um medo incrível, mas conseguiu encontrar uma saída para a situação, também assumindo uma postura indefesa. E assim terminou o sexto round. No sétimo round, os boxeadores só ficaram parados. Na última vez, Volk perdeu a mandíbula ao atacar Joe primeiro, por isso nenhum boxeador quis iniciar o ataque. Começou o último round, e nele os boxeadores também não pretendiam fazer nada. Isso começou a irritar o público. Tudo isso porque Joe está atrás de Rikishi nos pontos. Nessa situação, Joe começou a pensar sobre sua luta com Volk. Ele percebeu que Volk perdeu por causa do seu golpe lento. Por isso, se Joe for rápido o suficiente, ele conseguirá alcançar Rikishi antes. Joe já começou a preparar seu golpe final, mas ao desviar, Rikishi o acerta com um uppercut. Todos entenderam que ele venceu, então o juiz o afastou e começou a contagem. Para surpresa geral, Joe recuperou a consciência, mas não se levantou antes do fim da contagem. O juiz quase anunciou o vencedor, mas percebeu no final que Rikishi mal se mantinha em pé. Quando anunciaram o vencedor, chamaram um médico para Joe, que após o exame conseguiu se levantar. A primeira coisa que ele fez foi ir até Rikishi, parabenizá-lo pela vitória, mas ao estender a mão para ele, Rikishi perdeu o equilíbrio e caiu. Segundo os médicos, ele só desmaiou, então Dunphy disse que era hora de irem para casa. No vestiário, Joe admitiu que ficou feliz por ter participado de uma luta com alguém como Rikishi, mas de repente repórteres invadem o local dizendo que Rikishi morreu. No sexto round, Joe acertou não apenas a cabeça dele, mas diretamente na têmpora. Depois disso, Rikishi caiu com a nuca nas cordas, o que causou uma hemorragia cerebral. E os médicos ficaram impotentes diante disso. Dunphy e Nishi correram ao centro médico e confirmaram a morte de Rikishi. Logo depois, Joe também foi até eles para ver isso com seus próprios olhos. Após alguns dias, Dunphy e Nishi foram ao seu funeral. Dunphy comenta a Yoko Mikinosuke que queria a presença de Joe, mas o médico não deixou. Os repórteres quiseram saber por que Joe não foi ao funeral e decidiram visitá-lo pessoalmente. Ao chegarem ao ginásio, não o encontraram e pensaram que já tinha sido levado ao hospital. De repente, perceberam que ele brincava com as crianças. Eles já estavam prestes a repreendê-lo por isso. Por outro lado, sabiam que era difícil ir ao funeral de alguém que mataram, então decidiram ir embora. À noite, John ficou deprimido com a morte de Rikishi e ficou pensando nele na rua até tarde. Quando Dunphy e Nishi voltaram, viram Joe treinando, socando o saco de pancadas sem luvas. No funeral, todos estranharam a ausência dele e ao saber disso, Joe foi ao parque. Lá ele ficou abalado ao perceber o assassinato, deitou-se no chão e chorou. Depois de um tempo, Dunphy e Nishi o encontraram e, tentando acalmá-lo, Dunphy disse que, na verdade, esses casos são comuns no boxe e muitos boxeadores conseguiram superar isso, embora também houvesse aqueles que foram forçados a encerrar a carreira por causa disso. É destino dos fortes superar e seguir em frente. Em resposta, Joe foge, dizendo que talvez devesse deixar o boxe. Durante a noite, ele percorreu a cidade pensando no ocorrido.
Naquele momento, quando a luta tinha acabado de terminar, Joe sentiu alívio, pois o conflito não resolvido deles desde a colônia finalmente foi resolvido. E não importava pra ele que tivesse perdido. Naquele momento, todas as mágoas de Joe desapareceram e ele ficou sinceramente feliz por isso ter acontecido. Agora que Rikishi morreu, ele se sentia ainda pior do que antes da luta. Só se sentiu tão mal assim quando Rikishi deixou a colônia antes dele. Embora a morte de Rikishi tenha sido considerada acidente, Joe ainda se culpa. Ele acha que Rikishi era quem mais se aproximava dele por ser o único que o levava a sério. Ele entende que até mesmo Denpei o vê não apenas como uma pessoa, mas como um meio de realizar seu próprio sonho no boxe. Todo mundo neste mundo tentava manter distância dele, e só Rikishi lutava com ele com toda a força. Ele conclui que no fundo o ringue te dá o direito de matar. Seria melhor se ele estivesse preso agora e recebesse seu castigo, pois assim seria mais fácil para ele. Joe percebe dois donos pegando pertences dos clientes como pagamento pelo jantar. Joe já estava prestes a matá-los e ir para a prisão, mas em vez disso ele simplesmente é espancado. No terceiro dia, Denpei e Nisha temiam que Joe não voltasse. Yoko e Mikinosuke retornaram ao ringue, onde ainda haveria mais lutas hoje. Eles vieram para se despedir de Rikishi no ringue. O juiz pediu 1 minuto de silêncio e 10 toques no gongo. Apesar disso, Yoko nota que o público já esqueceu Rikishi e começa a torcer para um boxeador matar o outro. Mikinosuke também considerava fechar seu ginásio, criado originalmente só por causa de Rikishi. Depois, repórteres encontraram Joe na rua e tiraram fotos secretas para escrever um artigo. Joe, ao notar que era seguido, levou-os a um beco e pediu dinheiro para a bebida. Os repórteres o levam a um parque onde Joe encontra Yoka. Ela conta que viu Joe se descontrolar e chorar pelo Rikishi morto no parque. Por causa disso, ela o chama de patético e diz que a morte de Rikishi foi tola. Ele enfrentou tanto, perdeu peso e morreu por alguém tão insignificante como Joe. Isso o deixou furioso, e ele disse que ela não entende nada de boxe nem da vida e que ela não tem nenhum direito de chamar a morte de alguém de tola. E ao invés de sair falando assim, seria melhor se ela morresse em alguma vala por aí. Ela o chama de criança e criminoso, pois o lobo nunca se recuperou após seu golpe. Sem falar na morte do Rikishi, então ele não deveria beber nem estar nesse bar. Joe está em dívida com os dois. E a melhor coisa que ele pode fazer por eles é morrer bem ali no ringue. Por isso ela não vai deixar ele sair do boxe, porque Rikishi não perdoaria isso pra ele. Joe responde que não precisa da aprovação de ninguém para agir. Muito menos de uma pessoa que não sabe nada sobre coragem ou honra. Assim termina a primeira temporada. Descobriremos o que acontece depois na próxima parte, com vídeo previsto para amanhã. Não se esqueçam de curtir e se inscrever no meu canal do Telegram. E a gente se vê no próximo vídeo.